Janaína Pascoal, todo mundo conhece, eu não vou apresentar. E nesse pequeno vídeo doméstico, nós vamos falar sobre Janaína e Venezuela. Como é que você entrou nessa da Venezuela? Olha, apresentar a denúncia contra o Maduro foi apenas mais um capítulo, né, numa reflexão que eu tenho feito sobre o que vinha já há muito tempo acontecendo na Venezuela. Então, muito embora a maior parte das pessoas entenda como algo novo, não tem nada de novo. É só, na verdade, decorrência, inclusive, do próprio processo de impeachment. Quer dizer, o que você não pegou esse ônibus andando. Você viu quando o ônibus estava lá na estação inicial e viu o percurso do drama da Venezuela até antes do que as outras pessoas, porque você sinalizou, eu lembrava isso, no passado, você fez alguns comentários sobre a Venezuela, quando eu ainda não estava claro para mim o que significava a Venezuela para o Brasil. Ou, melhor falando, quais eram as linhas paralelas que nos juntavam com a Venezuela. Porque assim, o que está acontecendo na Venezuela, eu penso assim, se a gente não tivesse tirado o PT do governo, seria simplesmente o nosso futuro, entendeu? Se o PT continuasse no governo, para mim, olhando hoje o que está acontecendo na Venezuela, seria assim, o Brasil amanhã. Apesar do Brasil ser grande, do Brasil ter uma outra estrutura, uma outra origem cultural, o que eles queriam fazer daqui é o que hoje é a Venezuela. Você cantou antes disso? Sim, mas por isso que eu entrei com o impeachment, entendeu? Eu entrei com o impeachment porque eu vislumbrei juridicamente os crimes que estavam sendo praticados. Que crimes? Pela presidente, pelo governo do PT. Né? Basicamente os roubos do BNDES. Várias coisas. Não, eu posso até depois detalhar mais, mas assim, só para tentar explicar a Venezuela. Então eu vislumbrei, por um lado, juridicamente, os crimes que estavam sendo praticados, contemplados como crimes na nossa legislação, passíveis da punição que eu fui buscar. E, paralelamente, eu via com clareza e vejo com clareza que tudo aquilo estava sendo feito em consonância com o que acontecia na América Latina toda. Então aquilo tudo fazia parte de um grande processo, entendeu? Não era apenas uma coisa assim... Quando você diz entendeu, eu tenho que responder para você entendi. Mas eu não entendi antes. Não estava claro para mim. Eu acho que se eu não tivesse esse contexto macro, tá? Se não tivesse esse contexto macro, talvez eu não tivesse me incomodado tanto com o contexto micro, percebe? Então, assim, se aqueles crimes estivessem acontecendo isoladamente, eu não sei se eu teria sentido esse ímpeto, né, de tomar uma providência. Porque eu via com clareza que isso era parte de um todo. Então, assim, por que eles, quando a lei de acesso à informação estava em plena vigência no Brasil, por que eles estavam mandando dinheiro para Venezuela, para Angola, para Nicarágua, para Cuba, sob o carimbo de sigilo? A gente sabia que esses dinheiros estavam sendo desviados para esses países. A gente tinha um murmúrio, mas não havia um foco. Não, mas eu tenho que parar e pensar o seguinte, olha, por que parceria com tanta ditadura? Não tem uma coisa que você fala, diga-me com quem andas, entendeu? Por que um governo que se diz democrático, muito embora eles nunca tenham me enganado, por que um governo que se diz democrático tem parceria com tanta ditadura? Eu posso até respeitar a soberania do outro país e dizer, olha, que eles têm uma outra história, não vou me meter. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ser amigo. É você ajudar a financiar a campanha, que nem sei por que em ditadura tem campanha, é pra gente achar que tem democracia. Também nós estamos vivendo isso agora. Sim, então assim, se eu ter uma ideia, quando eu fui lá no Senado, naquela audiência que durou 9 horas, eu até estava com crise de alergia, foi um dia bem difícil, eu cheguei a falar, eu falei, eu vou resolver isso aqui e eu vou tomar providência para ajudar os meninos que estão presos na tumba. O senhor sabe da tumba, né?
Não. A Tumba é uma prisão que tem lá na Venezuela. Ela é uma prisão subterrânea para onde eles levam os opositores. Então são presos políticos no sentido mais puro do termo. São pessoas, meninos da faixa de 19, 20, 21 anos, que estão presos no subterrâneo exclusivamente por divergirem. Meninos que simplesmente foram para a rua. Então tem o caso do Lorente, tem o caso dos vários coleguinhas dele. E eu estava acompanhando esses casos muito antes do impeachment, muito antes. Então quando eu fui no Senado, eu falei, eu vou resolver isso aqui e depois eu vou tentar ajudar os meninos que estão lá na tumba. Pra você ter uma ideia, o Lorente, ele tá na tumba já faz mais de 3 anos. Nossa. Pelo processo penal venezuelano, é necessário ter uma audiência preliminar para a pessoa ser informada do que é que ela está sendo acusada. Essa audiência foi agendada e cancelada 45 vezes. Ou seja, esse menino está no subterrâneo, sendo que ele não sabe, a mãe dele não sabe, a mãe dele que está lutando feito doida por essa situação toda, o advogado dele não sabe qual foi o crime que ele cometeu. Nesta prisão subterrânea, passa perto o metrô. Então os meninos ficam enlouquecidos, né, num isolamento subterrâneo, sem luz do sol, sem nada, com o barulho do metrô. Olha, me lembro disso com desagrado, mas no tempo da ditadura havia uma prisão que também estava localizada de maneira estratégica na pista de pouso, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, coisa que vale. E os aviões estavam andando em cima das pessoas, literalmente. E era uma câmara de torturas e etc. Agora, você tem detalhes de nomes dessa meninada e desse procedimento criminoso, dessa repressão, que as pessoas, mesmo aquelas que têm uma participação indireta ou têm uma simpatia pela Venezuela, meu caso, eu só posso expressar simpatia e solidariedade, mas me falta, como falta aos brasileiros de maneira geral, um mínimo de conhecimento realista, verdadeiro daquilo que está acontecendo lá. Quais são as tuas vias de acesso à informação? Então, eu sou muito, sempre fui, né, muito curiosa, assim, sempre gostei muito de fazer pesquisa. Você fala assim, você é uma grande leitora? Eu leio muito, mas raramente eu leio de maneira livre, sabe? Para deitar no sofá e ler. Eu estudo muito, entendeu? Isso não quer dizer que seja melhor ou pior, eu gostaria de ser diferente, porque tudo é tenso, né? Tudo é foco. Tudo é foco, tudo tem finalidade. Então, eu vou atrás, por exemplo, eu fico entrando, jornais estrangeiros, né, que é uma outra coisa que me chama a atenção. Por que no Brasil isso não é divulgado? Por que essas coisas aparecem na imprensa internacional e não aparecem aqui? Né? Olha aqui, é verdade, mas tão longe eu consigo enxergar, são plataformas diferentes. A exposição da Venezuela por Trump, por exemplo, se não fosse o Trump, se fosse o Obama, você não saberia daquilo que está acontecendo. Não, eu soube disso muito antes do Trump. Essa audiência do impeachment, ela foi antes do Trump. O conhecimento específico daquilo que estava acontecendo, provocado por diferentes estímulos. Você disse, eu leio com foco. Mas é que eu acho assim, de verdade, sendo bem honesto, eu acho que para este caso, para mim, pelo menos, o Trump não teve participação. Claro, nada contra ele. Entendi. Por exemplo, eu consegui muitas informações com o jornalista Sandro Barbosa, da Band, que inclusive eu arrolei como minha testemunha na denúncia contra o Maduro, porque o Sandro foi cobrir Venezuela, se eu não me engano, 13 vezes. Ele e o cinegrafista que também foi apontado como testemunha. E o Sandro já veio no escritório algumas vezes para me entrevistar sobre outras coisas, sabe? Código Penal, o próprio impeachment. E eu sempre pergunto o que as pessoas estão fazendo, eu sou curiosa. É que não está suficientemente destrinchada essa situação da Venezuela para o público brasileiro. E o que é o destrinchamento? Falta conectar, falta
por que motivo a Venezuela é importante para nós, fora do sentido da caridade cristã? Não, acho que a gente não tem, claro que a caridade cristã ou não cristã, a caridade é importante, mas o que eu acho que a gente tem que trabalhar é com projeto piloto, entendeu? Existe projeto piloto do bem e existe projeto piloto do mal. Quando você estuda políticas públicas, por exemplo, você trabalha muito com a ideia de piloto. Eu vou tentar fazer uma política pública numa área pequena, circunscrita, para depois verificar se essa política é portável para outras áreas. É uma amostragem. Sim. O que é a Venezuela com relação ao Brasil? Seria um projeto piloto do mal. Entendeu? Tudo de ruim que pode ser feito aqui ou que vem sendo plantado para ocorrer aqui já foi feito lá antes. Então é muito importante que o brasileiro observe esse, infelizmente, projeto piloto do mal para entender o que é que esse pessoal estava querendo fazer com a gente, entendeu? Então quando eu peço impeachment, qual é a minha esperança, acima de tudo? É interromper esse processo. Nós estávamos assim, por sermos grandes, por sermos mais diversos, alienados. Eu não utilizo essa ideia. Eu acho o seguinte, nós estávamos aqui no início de um processo onde a Venezuela estava muito mais avançada. Tá ficando claro, assim? Então, a gente tem que jogar luz. É importante que o povo brasileiro pare e reflita. Vamos jogar luz no que aconteceu na Venezuela, porque é exatamente isso que eles estavam planejando e ainda estão, porque eles não desistiram. Quem acha que eles desistiram... Você está querendo paralisar a metástase, falando em câncer. Nós temos que segurar, é isso aí mesmo, entendeu? É isso aí mesmo, eles não desistiram porque eles são muito fortes. Eles são fortes na imprensa, eles são fortes no mundo artístico, e eles são fortes, sobretudo, e aí é o maior perigo, dentro das universidades. O ambiente menos democrático que nós temos hoje no Brasil são as universidades. Lá você não pode falar em divergir, já é demais, você não pode sequer questionar. Você não pode dizer um será? Então, um grupo que domina esses ambientes todos não é um grupo que foi derrotado. Eu lembro de um outro ainda grupo igualmente importante. Eles estão incrustados no Estado, nos seus diversos patamares e lugares. Chamam isso o que mesmo? Como é que se diz? Eles são aparelhados. Não, porque, o aparelhamento do Estado. O que aconteceu nesses anos de PT? E na justiça, então? Fala um pouco disso. Você é advogado. Mas a justiça, o que acontece com a justiça? A justiça, ela é formada por pessoas que saem da onde? Das universidades. O promotor de justiça, o procurador da República, o juiz estadual, o federal, ele vai sair da universidade. Eu vou ter que falar, eu vou ter que te interromper. Pois não. Porque é impossível. A universidade é apenas um lugar, é um criadouro de morcegos. Mas os morcegos precisam comer para voejar por aí. E isso é o dinheiro que é o resultado da corrupção. A grana de corrupção é que alimenta uma justiça mal colocada. Não é só a universidade. A universidade é onde eles vieram, mas a grana que compra... Para você ter um juiz sendo no STJ, você precisa ter o amém de uma porção de senadores, e esses senadores vão ter que botar gente lá dentro, no Senado, e nesses diversos lugares onde a justiça funciona, que venham dar cobertura para eles. Não sei, talvez a gente esteja falando de... Eu estou te compreendendo, mas talvez nós estejamos falando de coisas diferentes. Ah, sim. O que você diz é a universidade e a base... Eles saem com essa mentalidade. Está apodrecendo tudo. Veja bem, o que é ensinado dentro das universidades hoje?
que a Venezuela é um exemplo de democracia. Exatamente. Entendeu? Então nós temos as autoridades de amanhã sendo formadas com a ideia de que o impeachment foi um golpe e de que a Venezuela e a Bolívia são exemplos de democracia. E o Supremo? O Supremo não veio dessa universidade condicionante. Mas muitos eram professores nessa universidade e comungavam dessa mentalidade, comungam. Veja, quem é que ensina? Estimulados pelo quê? Quem ensina os jovens de hoje, de 19, 20, sei lá, entre 17 e 23 anos, falando de graduação, né, porque tem a pós. Quem ensina esses jovens? É a pessoa que está na faixa dos 50, dos 60, não é? Essa mentalidade está muito mais forte nesse grupo, que é um grupo que lutou contra a ditadura militar, mas não por ser ditadura, mas por ser uma ditadura diversa da que eles queriam. Tanto é que hoje aplaudem outras ditaduras que eles, de maneira muito inteligente, porque eles não são burros, burro é quem pensa que eles são burros. De maneira muito inteligente, eles linguisticamente, marqueteiramente, e aí é mais sua área do que a minha, eles vendem que as grandes ditaduras dos dias de hoje são democracias. Mas eles não têm coragem de ser explícitos. Não precisa ir longe. Não precisa ir longe. Não precisa ser explícito. Eles fazem isso de uma maneira, quando se diz inteligente, eu digo de uma maneira maliciosa. Eles não são explícitos da porta para fora, mas eles são explícitos da porta para dentro. Porque eu sei o que acontece nas universidades. Eles podem dourar a pílula da porta para fora, da porta para dentro não. É explícito. Então, nós temos que ter essa consciência, não para proibir discurso de ninguém, porque eu sou uma pessoa que defende a liberdade de manifestação com todas as garras. Não quero que ninguém seja proibido de falar o que for, de dar aula que entende que é adequado. Porém, nós temos que formar pessoas que tenham força e preparo, e isso a nossa direita não tem. Tudo fake, tudo superficial, gente fraca, gente que não lê. Entendeu? Mesmo os partidos mesmo têm interesses comuns. Eles comungam. Eu nem estou falando de partido, eu estou falando da intelectualidade. Né? Aqueles que se dispõem a dialogar com a esquerda, que é dominante, que é um grupo ditatorial, esse grupo esquerdista que está aí, eles não têm leitura para participar de um debate. Aqueles poucos que têm, eles talvez não tenham a firmeza emocional para enfrentar esse debate, porque é um debate muito desqualificador, né? É um debate que te chama de fascista, de nazista, que te inventa coisas sobre a sua integridade, vamos dizer assim, moral, sexual, entendeu? Então, assim, para a pessoa aguentar as pedradas que vêm, ela tem que estar muito fortalecida. Por isso que eu como, não estou nem aí para balança, eu como, entendeu? Porque você tem que estar forte para aguentar, você não tem ideia do que eu passo, hein? Você não tem ideia. Entendeu? Então, assim, a gente tem que formar uma geração de pessoas que leem tudo que aparece na frente. Não é para ler só tal autor, tal. A gente tem que ter gente boa, gente estudiosa, leitores. Mas a nossa leitura... gente que não esteja preocupada em ser criticado. E isso é o mais difícil. Mas isso pede coragem e desprendimento e uma coisa chamada patriotismo também. Mas quando a gente fala em leitura, a gente não precisa tornar claro que a leitura não é de livro só. É o jornal, a televisão, é toda a comunicação. Eu sou mais partidária dos livros. Agora, a comunicação... Porque eu acho que a comunicação de hoje, ela torna as pessoas mais ignorantes. Claro que a gente não deve deixar de ler. Mas é esse o processo, esse é o processo que está nos envenenando. Está tudo manipulado. Eu vejo dessa forma, entendeu? E a comunicação é vital nesse processo. Agora, por exemplo, ter lido A Origem do Totalitarismo de Hannah Arendt, lá atrás, quando eu era uma menina, me ajudou a perceber esse movimento, entendeu?
Tá entendendo? Ter estudado muito a questão da Inquisição, o nazismo, o comunismo, né? Ter lido autores da área do direito penal, que é a minha área, que denunciaram o papel dos professores de direito penal no nazismo. E eu gosto muito também da área de bioética, né? Eu inclusive ministro a disciplina na faculdade, ter estudado o papel dos médicos no nazismo. Então, assim, esse preparo prévio, sim, a história do Radbruch na Alemanha, né? Que foi um dos maiores filósofos, e enfrentou o nazismo e perdeu a cátedra, entendeu? Então, quando você conhece esses fatos, né, eu sempre falo para os meus alunos, porque lá na USP tem assim, o grupo não sei o que, a luz do marxismo, Marx e não sei o que. Falo, meninos, podem participar dos grupos, podem gostar de Marx, de Engels, mas vocês têm que ler outras coisas. Agora, nesse paralelo que você está criando, você fala do Fernando Henrique? Olha, vou te falar com muita honestidade que eu demorei para acordar com relação ao Fernando Henrique, mas eu acordei. Eu estou bocejando. Eu demorei para acordar. Fernando Henrique, hoje, para mim... Você está expressando isso. Cada hora que você diz isso, eu não estou falando do Fernando Henrique. É uma das figuras... Coloquei vocês 5 minutos ao live para ver o que acontecia. É uma das figuras... E teve uma fulana que diz assim, por que você está entrevistando essa mulher? Ela é de esquerda. Muita gente me acusa de Suzana Epaminondas, ela é de esquerda. Minha filha, eu tô apanhando de todo mundo. Você tá apanhando. Então, assim... Aliás, essa é a pergunta, é o tema da pergunta que eu quero fazer para você depois. É uma única pergunta que eu tô... O que eu vejo em Fernando Henrique? Peraí. Fernando Henrique é importante para burro. Eu voltei para não deixar isso, não. Tá. O que eu vejo? Eu acho tanta graça quando alguém me diz que Fernando Henrique e Lula são inimigos. Eu acho tanta graça. Eu olho para a pessoa e falo, meu Deus, em que mundo essa pessoa vive? Fernando Henrique é o maior defensor do Lula. Fernando Henrique... Ele é sócio do Lula no Foro de São Paulo. Veja, é só olhar os dados. Fernando Henrique foi absolutamente contrário ao impeachment. Até onde ele pôde, ele desmereceu. Ele chegou a criticar a peça dizendo mesmo que não tinha lido. O meu maior opositor no início de tudo foi Fernando Henrique e as pessoas que são próximas a ele. Outro dado. Quem foi a principal testemunha de defesa de Lula nos vários processos que ele está sofrendo? Fernando Henrique Cardoso. Henrique. E eu votei nesse cara, nesse animal. Também. Não vou chamar de animal. Não, mas animal assim, é um animal inteligente. Mas assim, a diferença do Fernando Henrique para o Lula é a sofisticação. Fernando Henrique é um homem muito culto, muito sofisticado, escreveu livros importantíssimos e tem um estilo de fazer as coisas que as pessoas não percebem o que ele está fazendo. Entendeu? Falso. É uma maneira... Eu só estou traduzindo em uma palavra. É minha opinião. Sim, tá bom. Vai em frente. Talvez seja... Quando você vai estudar política, né? Tem muita gente que coloca a arte da política como sendo a arte da dissimulação. Ou da manipulação. Então assim, não vou utilizar a palavra falso, mas ele vai se movimentando, né? E ele vai te envolvendo, por favor, entendeu? Faz o gesto de novo. Gesto... Agora perdeu o gesto dela é de cobra. Mas agora perdeu a espontaneidade. Mas ele vai se movimentando e te envolvendo e paulatinamente você vai, poxa, Repare na última fala dele. Qual foi a última fala dele? Se o Haddad não tivesse com esse pessoal, seria o melhor candidato. Meu Deus. Ele jogou a semente. Ele é esperto pra caramba. Às vezes ele se dana. Entendeu? No Hulk, por exemplo, ele se dana. Mas ele não se associa àquilo que ele não se associa àquilo que ele fala. Deixa eu te contar um episódio da minha vida. Um episódio da minha vida. Eu fiz escola pública até a 8ª série, né? Eu estava na 4ª série do primário.
E aí tinha uma gincana da festa junina, a gente tinha que arrecadar prenda. E eu sempre fui muito animada, tá? Eu ia de porta em porta pedir pros lojistas, tal. E a minha sala era a 4ª série, alguma coisa, conseguiu muita prenda. Então a gente ia levando todo dia aquele monte de prenda, caixa de prenda, e a gente estava certo de que a gente ia ganhar. Quando chegou no último dia, o outro 4º ano parou na porta da escola, uma escola estadual, com um caminhão. Eu não sei o pai de quem que conseguiu. E assim, quando a gente viu aquele caminhão, era tanta coisa que descia de prenda, e eu cheguei em casa chocado, entendeu? Eu chorei mesmo, eu falei, pô pai, eu me matei, eu trabalhei dias e dias e dias. Aí meu pai falou uma das frases, meu pai é meu grande professor, ele disse assim, filha, nunca subestime o adversário. Você perdeu porque você subestimou o adversário. E aquilo foi a maior lição que ele podia ter me dado, dentre outras tantas que ele me deu, entendeu? Então, Fernando Henrique nunca perde. Fernando Henrique é uma criatura tal qual Lula, que você tem sempre que estar atento. Quando eles parecem que estão perdendo, eles estão ganhando. É verdade. Lamentavelmente verdadeiro. Eles são muito bons. Até que assim, eles são muito competentes no mal, entendeu? Agora, e esse momento em que você disse, bem, olha, a universidade está invadida. E os professores, os que têm 50 anos, 60 anos, são aqueles que deram essa orientação para a universidade. O que leva um homem adulto de boa fé para essa ação deletéria de se juntar com um partido apodrecido e avançar contra um lava-jato e se associar com um presidente fajuto, que é o Temer, e neste concerto está com as suas importâncias pessoais, os seus créditos, está com o Fernando Henrique, está com esse lixo todo. O que leva essas pessoas a esta confusão? Eu acho que a gente não tem como generalizar. Mas generalizar eu acho que a gente tem que pensar em vários grupos. Eu acho que tem um grupo significativo, que talvez seja até o mais perigoso. E o majoritário. Que é... Não sei te dizer se é majoritário, que é o grupo que acredita. Aí tem um grupo que tem vantagens econômicas, poder, né? Tem um grupo que está envolvido nas coisas erradas, então pode ser desvendado. E tem um grupo que talvez seja o que eu menos perdoe, que é o grupo dos covardes. Que é o grupo que vê tudo isso, que não concorda e fica calado, deixando o país afundar. Quer dizer que nós vamos ter muitas forcas numa revolução. Não, eu sou super contra a violência, eu sou uma pacifista convicta, muito convicta. A forca dos que se venderam por dinheiro, a forca dos ideólogos, não, eu acho que... força que... Porque você consegue enxergar qualquer solução para o Brasil que não através de um golpe de força? Deus me livre, quero falar em golpe. A solução é essa, é a gente tentar, na medida das nossas limitações, falar com clareza sobre o que está acontecendo, na esperança de que aos poucos as pessoas vão percebendo que a gente não está com nenhuma intenção ruim por trás, de que não tem nenhum grupo patrocinando, como eles tentam fazer crer, que isso é um grande plano de dominação, entendeu? Da América Latina. E considerando ainda que eles têm o poder da urna eletrônica. Né? Esse é um fator desestabilizante. Eu não confio nessa urna. Não confio. Não confio porque quando a gente estuda um pouco a questão do cyberterrorismo, a gente percebe que não existe sistema 100% seguro. Então isso é um fato, tá? Ainda que nós tivéssemos as pessoas mais corretas, tal, isso é fato. Mas além disso, a gente tem que perceber que
na esmagadora maioria dos países no mundo, ninguém utiliza esse sistema, né? E a empresa que norteia tudo isso, que domina tudo isso, é uma empresa venezuelana, podem falar o que for, que tem sede não sei onde, mas ela é uma empresa venezuelana, as lideranças dessa empresa são lideranças venezuelanas, e somente agora, quando a coisa se tornou mais incontrolável, é que o presidente da empresa, estando no exterior, denunciou que houve fraude quando eles elegeram lá essa última constituinte fajuta que teve aí na Venezuela, e ninguém perguntou para esse cidadão uma pergunta que seria básica. Bom, o senhor está dizendo que teve fraude, que eles conseguiram, né, engravidar a urna eletrônica, jogaram, acho que 1 milhão de votos dentro da urna. Como isso foi possível se o senhor sempre disse que essa era uma urna segura e inviolável? Todo mundo achou o máximo, que o cara ele é honesto, olha aí, ele está denunciando, ele né? está dizendo, eu fui ladrão e nada garante que eu deixarei de ser ladrão. Então assim, ele não explicou. A explicação teria que ser técnica. Científica. Como foi possível um sistema que é alardeado aos 4 ventos como o sistema mais seguro que há ter sido violado? Ele, como responsável pela empresa, teria que ter dado essa explicação. Ele não deu. Mas o pior não é isso. O pior é ninguém ter exigido. Nós estamos, na verdade, hipnotizados. O Brasil está sob um estado de letargia e de repugnância pelo exercício dos neurônios, que estão cansados demais para assumir a quantidade de problemas que este país tem, sem que nós tenhamos nem o hardware nem o software para resolver. Essa canseira é que produz essa incapacidade de propor as perguntas-chave. E uma vez que as respostas também sejam chave, você não sabe o que fazer com essa solução dentro desse quadro que está aí. Tem que reverter. Olha, essa nossa conversa, para mim, se nós considerássemos que a gente está fazendo um almoço, isso foi só que nem disse... Só foi a entrada. Eu ia falar a frase do presidente Lula, isso foi só o aperitivo. É o aperitivo.